Você gostaria de participar de uma festa? Você quer festa? Esse ano nós fomos impossibilitados de participar de festas por causa da pandemia. Mas quantos de nós não queríamos uma festa? Qual festa você se recorda na sua vida? Casamento, aniversário de 15 anos, formatura, ou seja, há muitas festas. Mas hoje eu quero te falar para você de uma grande festa que está por vir. Você gostaria de participar dela? Oi, aqui é o pastor Ronaldo, da Igreja Presbiteriana do bairro Santa Cruz, em Belo Horizonte. É uma alegria poder compartilhar com vocês, mais uma vez, a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração, pedir que Deus possa iluminar o nosso coração, para então podermos ler a palavra de Deus. Deus, eu quero te louvar por tua palavra, a tua palavra que é o nosso meditar. Ó Deus, e que o meditar do nosso coração seja agradável em tua presença. Fala aos nossos irmãos, amigos, ouvintes, ó Deus, todos aqueles que nos acompanham nesse canal, que o Senhor possa aplicar, Senhor Deus, a palavra do Senhor na vida de cada um, nas suas famílias. Ó Deus, que o Senhor possa, com o teu Santo Espírito, iluminar nossas mentes, os nossos corações. Pedimos que o poder do Senhor, o poder do teu Santo Espírito, possa transformar as nossas vidas, possa converter-nos a Ti. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. O nosso texto de hoje vai ser Zacarias, capítulo 8. Nós temos aí pregado sobre o livro de Zacarias, alguns sermões expositivos, você pode encontrar aí nas minhas pregações, algumas pregações de Zacarias, e nós já estamos aí no capítulo 8 das pregações que nós fizemos no livro de Zacarias. A palavra de Deus, no livro de Zacarias, capítulo 8, diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho grande zelo de Sião, e com grande indignação tenho zelo dela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nela brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se isto for maravilhoso aos vossos olhos, aos olhos do restante desse povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sejam fortes as mãos de todos vós nesses dias. Ouvi as palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem os animais lhe davam ganho. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante desse povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho. Farei com o resto desse povo herde tudo isso. Há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes a maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis bênção. Não temais, e sejam fortes as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nesses dias. Não temais, eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade em favor da paz.
Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos vem a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, do 5º e do 7º e do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está conosco. Esse é o nosso texto para a meditação desse dia. O nosso tema será então Deus é com você. Deus é com você, parte 3. A pergunta então, vocês querem festa? Deus está preparando uma grande festa. Um dia em que todos os jejuns e lamentos não mais serão necessários. Esse dia chegou e esse dia chegará em um dia finalmente triunfante. Nós sabemos que na leitura do capítulo 7 de Zacarias, no outro sermão que eu preguei, no capítulo 7, havia uma comitiva ida a Jerusalém ao ver o encerramento do templo, o término da edificação do templo. Eles perguntaram se fazia sentido, se fazia necessário agora jejuar e prantear, já que o templo havia sido reconstruído. A resposta, então, a esta delegação que nós já pregamos no sermão era que Deus deseja mais do que atos religiosos. E a resposta de Deus se resume no que eu vou dizer agora. Deus responde que tudo que eles faziam, com a pergunta, se tudo que eles faziam era para Ele mesmo. Então Deus desejava mais deles do que jejum. Deus desejava que eles se relacionassem com Ele mesmo. Deus desejava mais do que ouvidos. Deus desejava um coração entregue a Ele. Deus desejava mais do que solidariedade. Deus desejava fé e amor colocado no Messias e vivenciado na relação com o próximo. Agora Deus continua a sua resposta no capítulo 8. Vocês querem festa? E Deus vai prometer para eles: eu darei para vocês uma festa. Se isto é maravilhoso aos olhos de vocês, não será para mim? Isto mostra para nós que o nosso Deus deseja alegria. O nosso Deus, Ele quer que nós tenhamos uma relação prazerosa com Ele. Se nós ouvíssemos só a primeira resposta, como nós lemos no capítulo 7, nós poderíamos entender que Deus só quer o nosso dever e o nosso servir. E nós poderíamos entender que Deus só quer de nós a nossa aversão ao pecado. Mas nós sabemos que Deus é cheio de rica graça, de rica bondade para conosco. Deus tem um amor muito grande para com seu povo. E a nossa alegria deve ser a marca no relacionamento com Ele. Deus deseja de fato a nossa alegria. Nossa alegria deve ser focada na verdadeira alegria, não em alegrias passageiras em que muitas vezes nós miramos. Deus deseja a nossa alegria. O salmista Davi, no Salmo 65:4, fala assim: bem-aventurado aquele quem escolhe e aproxima-se de ti, para que assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Nós vamos ficar satisfeitos com a bondade da casa de Deus, da presença de Deus. Estar na presença de Deus é ser enriquecidos com a sua graça e com a sua bondade. Nós vamos perceber isso no texto em que nós estamos lendo hoje com o tema Deus é com você. Este aqui é o clímax da mensagem de Zacarias. É uma esperança escatológica. Escatologia significa acerca das últimas coisas, acerca das coisas futuras. É a esperança cristã. Nós vamos falar muito hoje de escatologia, de esperança cristã.
E essa esperança se resume na promessa pactual que nós lemos aí no texto, que diz: eu serei o teu Deus e vocês serão o meu povo. A maior promessa que Deus tem para conosco é esta: é Ele ser o nosso Deus, é Deus ser com você, é Deus conosco, é o Emanuel, é com você. Deus é com você, então. Esse é o tema, parte 3. Porque na parte 1 nós falamos, quando Deus pregamos sobre a vida de José, e como Deus foi com ele na casa de Potifar, abençoando, né, de forma tal que ele, sendo um escravo, foi um dos melhores escravos lá no Egito, e Deus fez prosperar através da mão de José os bens da casa de Potifar. Mas nós vemos na segunda parte, que foi essa semana, na terça-feira, que Deus é com você, ao sermão que pregamos sobre José, e como que Deus foi com ele na hora da tentação, dando a ele graça e poder para vencer aquela tentação, sendo ele fiel a Deus, né? Como Deus foi fiel a ele, cumprindo as suas promessas. Você pode ouvir essa mensagem em nosso canal e voltar um pouco, você vai encontrar lá. Essa é a nossa parte 3, Deus é com você. Agora num texto diferente, não de Gênesis, mas de Zacarias, e agora dando continuidade aos nossos sermões expositivos em Zacarias. E o primeiro ponto do nosso sermão é: Deus habita em você. Vamos então colocar um projeto aí do nosso sermão para você guardar. Então nós vamos tratar nesse sermão sobre esses pontos que nós colocamos aí. E o primeiro deles: Deus habita em você. Nós vemos no texto, o texto de Zacarias diz: habitarei no meio de Jerusalém. Essa é a promessa, que Deus vai fazer morada conosco. O povo de Deus podia estar em dúvida se as afeições de Deus para com ele foi transferida para outro lugar. Isto porque o seu juízo, o juízo de Deus, permitiu a destruição do templo e do cativeiro. Agora, será que nesse outro templo, ainda que não como aquele de Salomão, Deus estaria com eles? E Deus, como tinha dito no capítulo 1 de Zacarias, Deus havia feito essa promessa de habitar com eles. Agora Deus reafirma essa promessa, que Deus vem morar com eles, que Deus viria morar conosco. Mas a pergunta que nós fazemos aí é: quem é esse Deus que vem morar conosco? Nós precisamos compreender quem é Deus. Isso aumenta a nossa fé, a nossa confiança nele e o nosso relacionamento com ele. Nós amamos aquele a quem nós conhecemos. E pelo texto nós vemos que várias vezes a expressão o Senhor dos Exércitos é repetida, marcando aí o título pactual de Deus que sai em defesa do seu povo para lhes dar segurança, a sua autoridade soberana sobre todos, sobre todo o exército celestial, sobre todo o exército da terra, o seu povo, né, Israel. Ou seja, Deus é o Senhor, e não somente de Israel, Deus é o Senhor de todas as nações, é o que nós vamos perceber no texto. Ele é soberano. Mas quem é esse Deus que vem morar conosco? Ele é também o Deus zeloso. E nós lemos aí no texto: ele tem zelo por vós. Este é o amor fervoroso de Deus por seu povo. É um fervente ardor que Deus tem pelo seu povo, e por causa desse amor para com seus eleitos, é que Deus retoma as promessas pactual e dá cumprimentos a ela, apesar da infidelidade daquele povo. Deus, como diz o Salmo 46, que Deus estaria no meio de Jerusalém, que Deus estaria no meio de Sião, e ela jamais será abalada. O Salmo 46, 5 diz: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde de amanhã. Nessa promessa, então, Deus promete que a nova Jerusalém será um sucesso. E o povo vai retornar para lá, e Deus estará lá. O fato é que nós vamos perceber que, apesar de Deus estar com o seu povo ali, nós vamos perceber que essa promessa ela tem cumprimento em Cristo, e ela tem cumprimento também no novos céus e na nova terra. Quando Deus faz a promessa para com os homens,
a gente percebe então que toda falsidade e infidelidade naquela cidade não vai mais existir. A presença de Deus ali significa então que haveria uma renovação moral e espiritual. Quando Deus está presente na cidade, a cidade ela se santifica, ela é a cidade santa, ela é a cidade de Deus. Calvino, certa vez, disse assim: Deus nunca está ocioso enquanto habita com seu povo, pois ele purifica de todo tipo de impureza, todo tipo de engano. Para onde quer que ele habite, será sempre um lugar santo. O lugar onde Deus habita para sempre será um lugar santo. Não foi isso que Jesus disse com respeito à sua cidade, à sua igreja, ao seu povo? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade? Ou seja, e onde a palavra de Deus é pregada? Na igreja. Quando nós lemos as promessas aí lidas em Zacarias, os dispensacionalistas acreditam que essa restauração do templo, visto que essa promessa não se cumpriu em Jerusalém, nos dias de Zacarias, não havia nem infidelidade. Nós vemos que Zacarias foi morto no templo. Então eles lançaram essa promessa para os 1000 anos, mas nós não cremos assim. Essa promessa ela tem cumprimento inaugural em Cristo e final na Nova Jerusalém. Ou seja, ela tem um cumprimento na igreja. A cidade de Deus é a igreja. E essa cidade, que é a igreja, descerá do céu para os novos céus e nova terra. Nós podemos perceber que Jesus respondeu à mulher samaritana que os verdadeiros adoradores iriam adorar nem em Jerusalém e nem em Samaria, mas iriam adorar em espírito e em verdade. Então a cidade de Deus é uma cidade espiritual, é uma cidade invisível, é a igreja de Cristo, é aquela que está arrolada nos céus, é a escolhida por Ele. Sempre foi assim. O povo de Deus é o povo de Deus, tanto estando em Jerusalém terrena, como em qualquer lugar no mundo. Pois Deus promete, conforme o versículo 7, eu os salvarei, meu povo, tirando-os da terra do Oriente e os da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Devemos entender, então, que a cidade de Deus não é a cidade do mundo. Não é a Jerusalém terrena. O reino de Deus é invisível e estabelecido agora nos corações quando esses são levados a crer em Deus, a crer no seu Messias. E Paulo diz que os verdadeiros israelitas são os da fé. Então a promessa ela já tem um cumprimento parcial em Cristo. Ele é o Emanuel, é o Deus presente que vive agora no corpo da igreja. A igreja que no final descerá do céu e habitará com Deus em novos céus e em nova terra. Então Deus vive em você e Ele viverá com você eternamente. Deus hoje vive conosco. Deus hoje, pelo seu Espírito, Ele tem nos dado, como diz lá em Efésios 1, capítulo 3, o selo e o penhor do Espírito. Selo, a garantia do seu destino, e penhor, a garantia de que será nos dado aquilo que Deus prometeu. Ou seja, Ele prometeu nos levar para lá. O penhor, ele é a presença de Cristo, o Espírito Santo em nosso coração. É o penhor daquela presença física eterna de Cristo conosco, novos céus e nova terra. Paulo, exortando os irmãos à santidade, diz assim: não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós, que sois santuários de Deus? E todo aquele que é de Cristo tem o Espírito de Deus habitando nele. Todo aquele que pela fé confia em Jesus Cristo recebeu, pela fé, o Espírito Santo. Deus vive em você e Ele viverá com você. A promessa vai mais adiante. Nós podemos ler o texto que fala que as crianças brincarão nas praças e os jovens sentarão nela. Então a promessa aqui vai mais adiante. Pensamos agora, em tempos de guerra e de pandemias como nós enfrentamos agora, nós ficamos confinados e impedidos de sair, de brincar, de descansar na praça. Nesse mundo, por causa do pecado,
por causa das consequências do pecado, nós somos restringidos de fazer muitas coisas que alegram o nosso coração. De fato, o pecado tira a alegria do nosso coração. Nossas festas, elas são passageiras. Nossa alegria é momentânea. Às vezes nós estamos numa festa, mas de fato nós não estamos alegres. O nosso coração está pesaroso, com muitas lutas, com muitas dores e até mesmo pecados que tiram a nossa alegria. Mas a promessa de Deus diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Brincar e descansar, seguros em uma praça, é a expressão da paz, da alegria e da segurança que tanto nós almejamos em cada cidade, em cada estado, em cada país, o tanto que nós pedimos aos políticos: segurança, paz, alegria, saúde, ou seja, tudo que nós desejamos, ele só será possível finalmente em Cristo. Nós queremos uma vida de prazer e alegria sem fim. No entanto, o pecado nos privou de tudo isso. A desonestidade das pessoas e de nós mesmos tira e nos priva disso. Mas isso é possível quando Deus habita conosco. Ele é a nossa alegria. E tudo que os homens desejam será realizado por Deus na glória eterna. E paz e prosperidade são prometidos aqui por Deus. Olha o que diz o versículo: porque haverá semeadura em paz, as videiras darão o seu fruto, a terra as suas colheitas, o céu o seu orvalho. Eu farei que o remanescente desse povo herde tudo isso. Ageu nos lembra que o motivo porque aqueles povos não prosperavam é que eles não estavam nem um pouquinho interessados na construção do templo, de edificar o templo para a adoração de Deus. Por isso eles estavam em crise econômica. Ageu nos lembra que eles colocavam o seu salário em sacos furados. Ou seja, é como você pegar o seu dinheiro e colocar no bolso e o bolso estiver furado e cair tudo. Ou seja, a crise econômica veio porque aquele povo não estava buscando a Deus em primeiro lugar. Não estava buscando o seu reino e a sua justiça. Mas aqui a promessa de Deus fala que haverá um dia de prosperidade. E ainda diz, Zacarias 8,12: certamente Jerusalém naquele tempo não era lugar onde nós podemos levar as crianças e idosos, eles pudessem descansar. Isso é resultado do retorno de Deus vindo morar com eles. Ou seja, só vai haver alegria na praça e descanso quando Deus voltar e estabelecer o seu reino eterno entre nós. C.S. Lewis disse certa vez que a maioria dos homens almeja grandes coisas, porém conformam-se com muito pouco. O ser humano foi criado para desfrutar a glória de Deus. E quando esse conceito é compreendido, os cristãos são os maiores almejantes da glória. Ansiamos pelo peso da glória que aguarda os redimidos de Cristo. E se não pertencemos a este mundo, é porque a nossa cidadania é do céu. Você tem no seu coração esse peso de glória? Esse almejo? Você almeja a glória de Deus? Você almeja esse dia de festa que Deus está preparando? Em segundo ponto aí, que Deus é conosco, que Deus salva você. Vamos mostrar aí o nosso quadro para você lembrar o nosso ponto. Deus salva você. Deus salva você. Como será possível Deus morar conosco? Deus está falando de salvação para um povo infiel, um povo que havia pecado contra ele, um povo que Deus manifestou a sua ira, um povo que Deus pensava em fazer mal. Tudo isso nós lemos no texto, visto que todos pecaram. E não somente o povo judeu pecou,
Paulo também não disse que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus? E se Deus é zeloso, se Deus é santo, ele tem que punir o pecado. Mas Deus promete viver conosco. E a sua vinda iria purificar e transformar a cidade. Deus reuniria muitos do Oriente e do Ocidente. Olha o que diz o versículo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Vocês percebem aí que Deus promete salvação a um povo escolhido, a um remanescente? Eu salvarei o meu povo. O versículo ainda de Zacarias fala que Deus vai salvar parte remanescente, o versículo de 7 e 8. Mas não tratar, Zacarias 8:11. Mas agora não tratarei o remanescente desse povo como tratei o povo no passado, diz o Senhor dos Exércitos. Não tratarei o remanescente. Havia um remanescente, havia um povo escolhido por Deus. E Deus promete salvar esse povo. Não foi isso que Mateus fala quando fala da vinda do Messias? Que ele se chamaria Jesus, iria salvar o seu povo dos pecados deles? Então Deus promete salvar o seu povo. E ele promete que os salvos viriam de muitas partes do mundo. Então, mais uma vez, nós dissemos aí que a salvação, o Salvador, não seria Salvador apenas dos judeus e dos remanescentes da linhagem judaica, mas de todas as nações. Nós podemos perceber isso nos textos mais adiante, quando diz assim: muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Vocês perceberam então, aí nesse versículo, que a ação de salvar é de Deus? Eu salvarei, eis que eu salvarei o meu povo. É uma ação monergística e não sinergística. A monergística significa que salvação só vem de Deus e não há uma cooperação com o homem, que é o monergismo. Aqui então nós aprendemos que Deus é que salva, é Deus é que escolhe, e como nós lemos no Salmo, Deus escolhe aqueles para que aproximas de ti. Toda salvação está fundamentada em Deus. Toda salvação está fundamentada naquilo que Deus faz pelo seu povo. A ação de salvar, a ação de tratar são de Deus. Calvino diz: toda a esperança do povo dependia desta única coisa, que Deus se lembrasse da aliança que fizeram com eles. E lembre-se, aquele povo é um povo que quebrou a sua parte na aliança. Eles não cumpriram, eles não foram obedientes, mas Deus está relembrando a eles, Deus está confirmando a eles a promessa. Deus disse: porque assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como eu havia decidido castigar vocês, quando seus pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, eu não mudei de ideia. Também decidi agora fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias. Não tenho medo. As promessas de Deus, elas sempre demandam fé. Como diz o versículo 8:6, assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente desse povo naqueles dias. Mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Nós sabemos que nada é impossível para o Senhor, muito menos a salvação do seu povo. Nós sabemos quanto é difícil nós acreditarmos na promessa de Deus, mas aqui nós somos desafiados a confiar, assim como aqueles judeus que eram descrentes, agora na construção do templo, deveriam de confiar que Deus iria estar com eles. Deus fez promessas maravilhosas. Elas podem parecer impossíveis se pensarmos em padrões humanos, mas aqui Deus promete abençoar o seu povo. Deus já antevê nossa incredulidade e diz: não será impossível para mim. Deus é soberano. A expressão repetida aí, Senhor dos Exércitos, significa que Ele é o Senhor soberano sobre todos, sobre todo o exército do céu e da terra.
Se entendemos que Deus é soberano, a nossa fé, ela se fortalece. A fé se fortalece no dito de Deus: eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Deus é fiel e Deus é justo. Eis a razão para crer. Nós sabemos que quando um pai cumpre as suas promessas e não cumpre, ele é tanto infiel quanto injusto, porque ele prometeu e ele não foi justo em suas ações. Deus é fiel e justo. Ele cumpre com as suas promessas. Deus cumpre com a sua palavra. E ele sempre será absolvido em seu próprio tribunal. Não há nenhuma injustiça em Deus. Nós podemos ter confiança nele. Nós cantamos assim: Tu és fiel, Senhor, Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Essas são as razões para crer nas promessas de Deus, para crer no Deus Salvador. São essas maravilhosas promessas onde Deus, que é conosco, que nos salva, o Deus que habita conosco. Mas a pergunta ainda fica: como é possível Deus viver conosco? Deus viver com pessoas incrédulas e pecadoras? Como é possível Deus ser conosco? Então, o terceiro ponto do nosso sermão, só se é possível se nós segurarmos na mão de um judeu. Vamos relembrar aí os pontos? Terceiro ponto, então, só é possível nós se segurarmos na mão de um judeu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas, de nações, pegarão na borda de um judeu e lhe dirão: queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. Lembre primeiramente que esse judeu, que nós devemos pegar e segurar as mãos na sua túnica, primeiramente é Jesus. Deus está com ele. Ele próprio é Deus, ele é o Deus homem. E quando ele veio, o seu nome seria também chamado Emanuel, que significa Deus presente. A mulher samaritana logo encontrou nesse homem o Messias que Deus havia prometido. E ele disse isso para os seus. Diz a palavra de Deus assim: quando a mulher samaritana, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria isso por acaso Cristo? Ela poderia dizer: vejam um judeu. Não seria esse por acaso Cristo? Aquele que nós devemos pegar na orla da veste? Este é o Cristo? Este é o Salvador? E logo os samaritanos perceberam e diziam à mulher: agora não é mais por causa de você, do que você falou, que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Essa é uma promessa. A promessa de que muitos homens de todas as nações pegariam na veste de um judeu. E primeiramente esse judeu, esse mediador entre Deus e os homens, esse homem, quem Deus está com ele, o Deus homem, é o Deus Cristo, é o Messias de Deus. E é por meio dele que nós somos salvos. É por meio dele que nós podemos chegar a Deus. É por meio dele em que nós somos salvos. Uma das promessas, em resposta à delegação que veio perguntar ao povo de Israel, ao povo judeu, que eles estavam perguntando se deveriam de acabar parar com o jejum e com os prantos, se deveriam de fazer festas. Aí Deus primeiro pede a eles que quer muito mais do que jejum, que quer muito mais do que sacrifícios. Deus quer uma religião em que o coração seja entregue a Ele e muito mais que solidariedade, mais fé e amor. Agora Deus fala e promete também uma festa para eles. Um dia de alegria eterna. Que dia é esse? Olha o que diz o versículo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, o do 5º, o do 7º e do 10º serão para a casa de Judá
dia de júbilo, alegria, festividade, solenidade. Portanto, ame a verdade e a paz. Você pode lembrar das palavras de Jesus. Ninguém pode jejuar enquanto o noivo estiver presente. Mas dias virão em que será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. O que isso significa? Muitas pessoas pensam que isso significa aquele período que nós estamos agora, né? Que é o período da assunção de Cristo, quando ele subiu ao céu, e a sua vinda. Alguns estudiosos acreditam assim, que é esse período onde nós estamos ausentes de Cristo. Mas a tradução mais correta seria os 3 dias da morte de Jesus Cristo. Esses 3 dias provocou o maior lamento, mas a sua ressurreição fez de novo o sol brilhar, a vida ressurgir. Ele ressuscitou e está conosco. Novamente habita em nós pela presença do seu Espírito. Ele de fato está presente na igreja. O fato de Cristo habitar em nós é de grande alegria e de festa espiritual. Mas muitas vezes nós não atentamos a isso. A ceia deve ser o momento de mais alegria para o povo cristão, para aqueles que têm fé em Cristo. A ceia mostra que a nossa tristeza foi transformada em alegria. O nosso pecado sobre o qual tanto lamentamos, por meio de jejum, foi tirado por meio da cruz de Cristo. Nossa maior tristeza, a morte, a ressurreição de Cristo, adquiriu a nova vida para nós, porque a sua ressurreição é a primícia, é o primeiro, porque com ele, todos aqueles que estão nele também ressuscitarão. Ou seja, quando as mulheres foram ao túmulo, onde Jesus não mais se encontrava, elas estavam chorando. Mas logo notificado pelos anjos que ele havia ressuscitado, o versículo fala: tomados de medo e de grande alegria, correram a anunciar aos outros. E isto, a ressurreição de Cristo, transforma a nossa tristeza em alegria, os nossos jejuns em festas, transforma o nosso lamento em gratidão. Sim, você pode dizer assim, mas então nós não precisamos mais jejuar? Sim, ainda nós precisamos de jejuar. Visto que nós estamos naquilo que a teologia chama de o já e o ainda não. Nós estamos em um tempo já garantido. Deus já garantiu para nós a festa final, o dia da ceia final. Deus já garantiu para nós as alegrias eternas, mas ainda essa alegria não veio finalmente em toda a sua plenitude. Então nós estamos no ainda não. Nesse ainda não, nós ainda lutamos com o pecado, nós ainda choramos. Então toda a nossa alegria se transforma em tristeza e por isso nós jejuamos. Mas o apóstolo Paulo nos chama numa outra atitude, uma atitude que sempre possa tomar conta do nosso coração. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. A expectativa, a esperança futura deve trazer alegria de lá para o dia de hoje. Não perca de vista a Páscoa. Todas as vezes que você celebrar a ceia, você deve renovar a sua alegria no Senhor. Você deve sentir-se feliz. Uma das doutrinas escatológicas que nós não devemos esquecer é do já e ainda não. Quando nós estivermos em pecado, devemos jejuar sim, mas a verdadeira alegria alimenta as chamas do nosso evangelismo. Quando nós estamos alegres, nós vamos sair a anunciar aquele que nos salvou. John Wesley disse: minha paróquia é o mundo. Isso é verdade para todos os cristãos. Olha o que diz os versículos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda virão povos e moradores de muitas cidades. E os moradores de uma cidade irão a outra dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas, das nações, pegarão da borda da roupa de um judeu e lhe dirão: queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. Como que o povo percebe que Deus está conosco? Essa alegria
que transforma o nosso coração, ela transborda para outras vidas, para povos de outras nações. Esse povo resgatado do Senhor, eles se envolvem com missões. Eles estão certos da sua missão, ir de uma cidade a outra, como diz o versículo. Os servos de Deus são peregrinos em terra estranha e eles têm uma missão. A missão é a finalidade da igreja. É a finalidade daquele que aprendeu que Deus habita com você e quer que resgate outro povo. E as pessoas irão olhar para nós, que o verdadeiro judeu, e vai dizer: iremos com vocês. Como diz uma frase, todo coração com Cristo é um missionário e todo coração sem Cristo é um campo missionário. Dave Livingstone disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Cristo é um missionário, ele deixou a sua glória, ele veio a esse mundo para levar a salvação, para nos salvar, para ser Deus conosco. A pergunta que fica de Paulo é: como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Missões, então, devem fazer com pés e com coração, com joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. É como diz a frase de um desconhecido. Então nós temos que ir levar o evangelho, anunciar a palavra da graça. Qual a mensagem que nós anunciamos? É um apelo para buscar o favor do Senhor. A palavra favor aí é graça. Vamos buscar o favor do Senhor. Essa é uma mensagem urgente. Vamos levar a mensagem de graça, a graça maravilhosa de Deus, desse amor fervoroso de Deus, desse Deus que faz uma promessa de estar conosco. Essa é a mensagem cristocêntrica, Cristo no centro. E esses são o primeiro a dar o exemplo. Como o versículo pede, quando Deus habita conosco, esse povo vai começar a fazer o bem às pessoas, vai amar, não ser falso. O nosso testemunho pessoal é a forma mais eficiente na evangelização que podemos utilizar. Quando Deus diz àquela pecadora: onde estão os teus acusadores? E não se achava, porque nem Cristo mesmo a acusou, Cristo a salvou. Jesus Cristo diz para ela: vai e não peques mais. O maior exemplo que nós podemos dar para o mundo é a nossa vida santa, é a nossa vida dedicada ao Senhor. Deus toca o mundo com pessoas e vidas que projetam a pessoa de Cristo. No céu, quem correrá para você, de braços abertos, para dizer assim, como diz Isaías 58:10, obrigado, obrigado, bem-vindo, bem-vindo. Contente estou porque você me possibilitou ouvir lá na terra o evangelho de Cristo. Quem vai dizer para você? Isaías 58:10, vamos ler esse versículo, vai dizer assim: eu estou abrindo ele aqui. Se abrires a alma faminto e fortaleceres a alma aflita, então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meu dia. Abrires a tua alma ao faminto. Essa é a missão da igreja. Abrir a tua alma ao faminto. É alimentar com a palavra de salvação. Vamos pedir a outros juntarem-se a nós para irmos em grande celebração da graça e da salvação ao retorno dele. Nós vemos aí que a promessa de Deus, então, é bem extensa. Ela não só é para os judeus. Deus vai habitar conosco e será o nosso Deus. A promessa não é só para Israel. A promessa é para todas as nações, como nós lemos em Apocalipse. Então Deus é conosco. Você tem certeza disso? Então, lembrando, vamos voltar ao nosso quadro para que você lembre aí dos pontos. Deus é com você, Deus habita em você, Deus salva você e você será salvo por meio de um judeu, e esse judeu é Cristo, a quem nós devemos depositar nossa fé e confiança, pois todo aquele que nele crê tem a vida eterna, como diz o texto de João. Aquele que crê nesse Messias, nesse Salvador, Jesus, ele tem paz com Deus,
ele terá a segurança eterna e todas as promessas feitas, elas serão cumpridas finalmente em Cristo no seu retorno. E esse é o peso de glória que nós almejamos, como disse C.S. Lewis. Que Deus possa abençoar a sua vida e aplicar a palavra ao seu coração. Se você ainda não depositou a sua fé em Cristo, coloque o seu coração, entregue o seu coração, a sua vida, confie em Cristo. É isso que Ele pede de ti. Que você possa buscar o seu favor, que você possa buscar a sua graça. Vamos fazer uma oração? Deus, nós te louvamos por tua graça, pelas maravilhosas promessas da tua palavra. Ó Deus, nos dada em Cristo Jesus. Louvamos pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. Aplica, Senhor Deus, e convença o nosso coração. Converta-nos a Ti. Nós te pedimos, aumenta a nossa fé nas promessas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quero te pedir um favor, se você puder se inscrever em nosso canal, se você ainda não se inscreveu, ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor. Desde já eu agradeço. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Assim nós encerramos a nossa transmissão.